joinha, toca o sininho e inscreve no canal. Bom, gente, eu tô aqui no estúdio de casa, né? Eu, o Dr. Paulo, a Sabrina Spinelli, Dr. Paulo Batista, Sabrina Spinelli, né? A gente combinou de fazer uma reunião aqui em casa esses dias, além de outros compromissos que o Dr. Paulo tem, por conta da candidatura dele a deputado estadual. E a gente resolveu se reunir para conversar um pouco sobre a inclusão aqui em Ribeirão Preto, que está bem complicada, Dr. Paulo e Sabrina. Até eu fui até eles, tá? Eu vou contar um pouquinho da história. Em junho desse ano, porque no meu caso, e no caso da minha filha Maria Cecília, que é portadora de autismo, está muito complicado a inclusão dela escolar. Ela já passou por 3 escolas, eu tenho condição de pagar a escola, mas não tenho condição de pagar o AT. E por conta dessa minha impossibilidade de pagar a AT em escolas particulares, a Maria Cecília, aos poucos, vai cansando, vai se estressando, vai se limando e sendo limada da escola, tá? Por que eu falo isso? Porque ela tem um grau de autismo, com uma possibilidade aí de superdotação, e ela não está conseguindo aprender o alfabeto, aprender a alfabetização, porque os profissionais da rede particular aqui de Ribeirão não estão preparados para isso. Eu quero que, se algum deles estiver, e se tiver alguma mãe aqui em Ribeirão Preto que não esteja pagando o AT para o seu filho na escola particular, tenha um AT fornecido para a escola, me conte que escola que é essa. Porque eu ponho a minha filha. Não ligo de pôr na escola pública, tá? Antes eu tinha um certo receio, um certo medo, mas eu tô me abrindo aqui, eu não ligo. O que me importa é que a Maria Cecília consiga ser inclusa numa rede regular de ensino, para ela ter continuidade do aprendizado dela da forma que for necessário, tá? Isso não acontece aqui em Ribeirão. Se tem alguma mãe que está em alguma escola, que o filho está sendo acolhido, está acontecendo a inclusão dentro da lei que o Dr. Paulo e a Sabrina vão explicar aqui, por favor, nos avisem, tá? Porque essa escola vai ser muito reconhecida, nós vamos falar dela, nós vamos chamar os profissionais dela, porque está muito difícil, tá? Eu tô, assim, no limite, a ponto de entrar na justiça, tá? Eu tô pensando, estudando esse caso, de ir à justiça, porque eu dou toda assistência para minha filha há 4 anos e meio, desde o diagnóstico dela lá atrás, e eu não estou tendo resposta das escolas de forma alguma. Inclusive, eu com outros pais já montamos projetos para conscientizar sobre a inclusão em escolas, mas tudo fica na política. E a gente precisa entender que inclusão é política, é política. Por isso que o Dr. Paulo está aqui do meu lado também, é política. Mas inclusão é a busca dos direitos dos nossos filhos, da socialização deles, é um caso social. E as pessoas, elas não se unem. Elas montam grupos de WhatsApp, elas montam grupos sociais que têm determinados apoios políticos e elas desintegram a nossa causa. Por quê? Porque aquilo começa a inverter, né, Sabrina? Acho que você até pode falar melhor, porque você foi a campo, faz pesquisa já há muito tempo. A Sabrina e o Dr. Paulo são do Movimento Pro Autista de São Paulo, tá? Eles lutam pela causa já há bastante tempo, né, Sabrina, né, Paulo? Sim. Tem filhos também com autismo, né, dentro da síndrome dele, com a comorbidade do autismo. Eles, acho que entendem melhor do que eu, vão falar para vocês um pouco disso. Dr. Paulo e Sabrina, o que a gente faz? Primeira coisa é que as escolas têm que estar preparadas para atender qualquer tipo. A AT não deve ser repassada para os pais. A escola ela tem que ter estrutura voltada para a inclusão e não repassar isso para um pai ou outro que use. Então, começar aí a entender e sim, judicializar é o caminho. Nós temos aí, é o que eu falo em São Paulo. Em São Paulo também aconteceu várias dispersões, mesmo porque esses pais, eles têm muita alteração psicossocial, né? Muito impacto psicossocial. E o que acontece?
acontece? Nós temos 3 vias para fazer políticas públicas, os 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. Por isso que o Dr. Paulo está se candidatando a deputado estadual, para a gente vir ter uma parcela nossa dentro do legislativo. Outra coisa é que, se a gente mobiliza o judiciário, a gente mobiliza o executivo. Por quê? O executivo por si só não tem vontade política para isso, não tem disposição para isso, não é a vivência dele. E eles vivem sempre cercado em relações a tesourarias, né, verbas de uma secretaria, de outra, o que é melhor. A realidade é que teria que ter um orçamento voltado da educação para isso e também da saúde. Hoje a gente sabe que a saúde não tem muitos recursos, então joga tudo para a educação. Outra coisa que acontece lá, eu tentei organizar alguns pais, algumas situações, e são perfis diferentes. O meu filho tem um perfil diferente do seu. Sim. Aí o que acontece? Eu faço políticas públicas só para o meu filho e descobre o seu. Então isso também é outra coisa que eu venho batendo na tecla, para a gente poder fazer políticas públicas, inclusive a judicialização pelos nossos direitos. Nós temos que pensar em todos os perfis, né? Hoje em São Paulo a gente já tem alguns grupos se organizando, sim, para judicializar cada perfil dentro do direito que nos compete, porque hoje o que eu vejo assim, os pais têm muita dificuldade, primeiro, de entender os seus direitos. Quando eu falo que a escola não tem que repassar a ter, eu falo, nossa, é verdade? Eu falei, a estrutura até é da escola, não é você que tem que passar, isso é ilegal. Aí fala assim, mas se eu judicializar, como que vai ser meu filho dentro da escola? Não deve ser essa preocupação, porque isso também cabe a outro processo, isso viu, inclusive. Né? As pessoas têm que perder medo de judicializar, porque se você tem lei e você não judicializa, e você não vai lá buscar os seus direitos, o direito perde valor e acaba, é o que está acontecendo. Os pais não estão indo buscar os seus direitos, os poucos que estão indo são os dispersos. Então, o que nós estamos fazendo em São Paulo? Unindo grupos de perfil e judicializando mesmo coletivamente. Porque não adianta, se não tiver uma demanda social reclamando, falando, estamos aqui, eles vão passar por cima da gente como passa sempre, como passou até agora. Olha, Sabrina e Paulo, eu tenho procurado, eu e a Camila, diversos grupos e diversas pessoas aqui de Ribeirão. Até quero agradecer, tanto na parte política quanto na parte dos pais, o apoio que a gente tem tido. Porque várias mães, pais e alguns políticos também se mostraram, inclusive fazem movimentos e ajudam. Mas, dentre os grupos, existem disputas de política, disputa de liderança, disputa de quem que vai aparecer, de quem que não vai aparecer. Isso não é importante. A gente está aqui por uma causa humana, tá? É um direito humano, é um direito primordial, não está nem na Constituição, está na Declaração dos Direitos Humanos, o direito à educação para todos. Está se esquecendo isso e se buscando destaque social. O Jorge até brinca comigo e fala, Tônia, não é possível, aqui em Ribeirão existem os clubinhos do autismo. Mas Desculpa. não é só em Ribeirão. Inclusive existe também a comercialização do que cabe no autismo. Não só no autismo, Não só no autismo autismo. Então, né? assim, primeira coisa que eu acho que a gente tem que conscientizar todos. Primeiro é uma causa apartidária. Né? Sim. Você sabe que eu fiz o PL e eu busquei esse apoio em vários partidos, em vários deputados, eu tenho pelo menos uns 4 aí apoiando. Né? Primeiro é conscientizar que a causa é apartidária. Sim. Né? Segundo, conscientizar que a causa é para os nossos filhos, não para os nossos interesses políticos ou diversos ou particulares, ou mesmo, sei lá, questões políticas, ou até mesmo coações, porque já vi pais sofrendo coação, tipo, se você fazer isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Quer dizer, isso também é complicado. Segundo, que eu acho que tudo que for feito com os nossos filhos, primeiro, gente, a gente tem direito de cópia de tudo quanto é relatório. Tudo que é feito com os nossos filhos dentro da educação ou da saúde, nós temos direitos a cópias de relatório. E eu vejo escolas negando relatórios para pais. Isso se você não bater... Inadmissível. Tá? Primeiro porque é menor, mesmo se não é menor, é um dependente, incapaz. E você tem
Se você for num hospital e pedir uma cópia de prontuário e eles negarem, é crime, Entendi. tá? Entendi. Isso também nas escolas também compete, é isso. Porque é um menor, é direito do menor, né? Do menor ou do incapaz. Então, essas coisas fazem a diferença. Quando você bate a tecla e você mostra conhecimento, as pessoas param de fazer o que querem. Sim, com certeza. Elas começam a fazer o certo. Sim, com Porque certeza. do mesmo jeito, eu acho que do mesmo jeito que a gente é coagido em várias cercos em relação a direitos, porque né, você fica meio sem saber, porque nós não temos estrutura da inclusão, tanto na rede particular quanto na educação municipal, na pública, na estadual e tudo mais. Se a gente começar a mostrar que nós sabemos os nossos direitos, que nós temos esse direito, e relatar tudo papel, escrito, nós vamos começar a ter uma demanda do quê? Requisitante e com provas que a coisa não acontece. Sim. Nós vamos começar a mostrar que nós temos uma demanda grande e nós estamos unidos. Sem isso, é muito difícil mobilizar as situações e as políticas. Eu acho que uma coisa que breca muito as mães, que pelo menos estava me brecando, só que a coisa vai avançando, tá, gente? Muitos de vocês têm crianças pequenininhas, outros maiores, mas eu tô com medo. Eu ouço isso das mães, eu estou com medo. E o medo, eu tenho medo muito maior do que esse medo hoje, que vocês dizem que tem medo. Eu tenho medo do que vai ser da minha filha. Exatamente. Dentro de uma instituição, sem o atendimento necessário para ela, laudado inclusive por médico. Tá? Eu tenho medo disso, porque a gente não tem noção. Eu acho que os profissionais, até a gente deveria chamar alguns para explicar, entendem melhor quais são os riscos, que são muito grandes. O impacto. Exatamente, perde muito em qualidade de vida. E eu digo mais, essa fase primordial de estimulação precoce é muito importante, porque isso vai respaldar ele lá na frente. Né? E quanto mais você perde tempo em questões de direcionamento para o autista, mais impacta na vida dele e na vida adulta, né? Aí fala assim, mas a sua filha é leve, né? É um Asperger, tem superdotação, como ela não está conseguindo ler? Gente, isso tudo é característica do autismo. Ele não nasce sabendo, né? Tem que estimular, você tem que equilibrar. Né? Eles são uma coisa aqui, outra coisa aqui, tem que equilibrar. Isso só um profissional pode fazer. Qualificado. Né? Qualificado. Né? Tem que ter a intersetorização com a saúde e a educação, tem que ter a educação, tem que abrir espaço para um terapeuta também atuar dentro da escola. Hoje existe muita resistência com isso. Né? Outra coisa que acontece no estado, nós temos lei falando que precisa acontecer intersetorização e não temos leis que fazem com que a educação contrate um profissional de saúde. Quer dizer, então, como que a gente viabiliza essa intersetorização? Não tem como, né? Não. Então, são coisas que só vivenciando e fuçando mesmo, a gente vai começando a descobrir e tentar fazer algo para que todo mundo se beneficie. Mas tem que ter união. Sim, e conscientizar que união. Quanto mais a gente se dispersar, mais difíceis as coisas vão ficando. Porque está aumentando a demanda dessas crianças, desde a escolinha lá até o colegial, e uma hora não vai dar conta. Não dar conta quer dizer os filhos da gente fora do sistema. A gente que se vire com eles. Exatamente. Aí eu quero ver, porque está caminhando para isso. E quanto menos direitos a gente reclama, menos direitos a gente tem. Sim, um princípio básico. Né? Eu diria, até complementando o que a Sabrina falou, realmente o sistema, tem-se a impressão que o sistema foi criado para diminuir demanda, né? Ou seja, a política a política é essa. Então, na realidade, nós temos um crescimento, o inverso, né? Cada vez mais cidadãos surgem, né, por ocorrências diversas. Vamos discutir aqui a parte médica, né, da incidência ocorrência do autismo ou da deficiência intelectual, mas é um fato, ela ocorre na sociedade, é quase que exponencial em função dos últimos números de algumas décadas atrás, e se considerarmos somente o número hoje dos já diagnosticados, o próprio sistema educacional, se juntarmos a municipalização, juntarmos o estadual, juntarmos o privado, ele já tem uma dificuldade de absorver essa quantidade de alunos, o que mostra que nós estamos anos-luz da realidade. Então, parece que os entes públicos resolveram sumir com isto, com essa informação desta demanda, porque eles se deram conta, ou estão se dando conta, que é quase que difícil
vamos dizer, impossível, que Complexo. precisa ser de fato realizada, ser implementada, como você mesmo ressaltou. É um direito constitucional, é um direito do cidadão, é um direito à educação, é um direito ao diagnóstico precoce, é um direito ao desenvolvimento, enfim, outras prerrogativas que estão em lei, seja lei esparsa, lei complementar, lei infraconstitucional, não importa, mas é um fato e temos de lidar com isso. Com relação à parte orçamentária, eu diria que é um problema de gestão, ao meu ver, porque você tem recurso para várias coisas. O problema é que você tem prioridades nos governos. Alguns priorizam determinadas coisas em detrimento de outras. Quando nós falamos que a bandeira é apartidária, é porque nós não estamos preocupados quem senta naquela cadeira, porque alguém vai sentar na cadeira do executivo, que vai ter um respaldo de um legislativo, e o que a gente espera é que esse legislativo exerça realmente, de fato, o papel que lhe compete, que é Cobrar o atender, cobrar o executivo, fiscalizar e exercer o princípio maior de tudo, que é atender as próprias prerrogativas que são dos cidadãos para com o ente público que é o Estado. O legislador, por sua vez, ele também, eu concordo que em algumas situações ele até sofre uma certa pressão, porque o judiciário também acaba seguindo algo mais ou menos parecido, embora todos eles são independentes e harmônicos entre si. A gente observa que parece que há uma certa conivência, vou usar essa palavra, estou sempre desviando usar essa palavra, mas parece que há uma conivência entre as partes, porque é mais ou menos assim, veja, nós temos uma ação civil pública que transitou em julgado, determina que o Estado tem que fazer algo em relação a este grupo. Desde 2001, né? Desde 2001, Desde foi 2001. julgado, a sentença de 2001, transitou em julgado, 2006. transitou em julgado em 2006, né? Sentenciado em 2004, né? Se eu não estou equivocado. Mas enfim, desde então, nós estamos aí com, né? Estamos em 2018, às portas de 2019, e aquilo que está determinado vem se implementando a forceps, ou seja, alguns pais acabam judicializando para buscar cumprir aquilo que supostamente já está definido em sentença. Eu até entendo a dificuldade do Estado. Agora, até porque nós temos, né, estamos buscando exatamente levantar essa bandeira, cansamos de ocupar espaços de passeatas, movimentos, galerias e audiências públicas, cansamos. Então resolvemos agora ocupar o espaço, os pais e mães, que tem vários outros candidatos no pleito, ocupar a parte legislativa para fazer valer os direitos de fato, para que então valores sejam destinados através das rubricas, né, que no caso educação e saúde, sejam de fato direcionadas para isso. Nós tivemos lá que toda vez passar o pires, pedindo pelo amor de Deus, como se fosse um favor. Aliás, eu acho um absurdo quando eu vejo, em alguns municípios, as pessoas, quando um servidor público, né, porque não deixa de ser um servidor público, né, no caso do legislativo, ele realiza uma obrigação dele. As pessoas batem palmas, esticam faixas. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, ele não está fazendo mais que a obrigação dele. Pelo contrário. Não é favor. Não é favor, é obrigação. É um direito Aí as pessoas batem dos outros, palmas, né? comemoram, como se fosse uma vitória absurda. Eu acho que então está faltando isso. O Estado realmente então precisa implementar, tem recurso que precisa fazer a gestão desses recursos. Nós tivemos lá recentemente na Assembleia, fazendo exatamente essas manifestações, na Secretaria de Planejamento, obtendo suplementação orçamentária. Alguns do atual governo estão implementados na causa, né, estão defendendo nossos interesses. O interesse que eu digo no sentido, quando falo nossos, da causa, né, dos deficientes, tanto intelectual como autistas, e isso tem nos deixado bastante contentes em relação aos governos anteriores, que houve muito descaso, né, muito descaso. E aqui em Ribeirão, particularmente, como você ressalta essa dificuldade, o que nos surpreende, embora já tenhamos conversado com algumas lideranças aqui do município, e mostra que também há um empenho, um interesse em se fazer algo, parece que eles estão sendo os instrumentos para tanto. Então, a escola municipal, de uma certa forma, tenta oferecer esse serviço para vocês aqui no município, mas ele não tem infraestrutura. E não está dando conta também. E não está dando conta também. O particular, por sua vez, que deveria também fazer a complementação, tampouco faz e não tem estrutura. E aí, quando nós comentamos agora, que até a Sabrina ressaltou, de judicializar, então é assim, é um direito. O Estado tem o dever e a obrigação de cumpri-la. Quando eu falo Estado, aqui no caso estamos falando da municipalidade, ele é o representante, o ente público, no caso local. Deve ser então acionado para que ele estruture dentro do espaço dele. Se ele não tiver, ele disponibilize então, ou determine que isso seja complementado ou efetuado ou realizado numa outra instituição que possa atender a deficiência que ele, ente público, não tem. Aí fala assim, não tem. Não é problema nosso.
Sim. Ele tem que se virar nos 30. Até porque a nossa parte a Então, gente faz. A gente exatamente. levou a criança para o atendimento, fez o Exatamente. diagnóstico, fez o tratamento, as terapias Exatamente. necessárias, Sim. todas as intervenções nós necessárias. somos cobrados pelo Conselho Tutelar. Com Exato. certeza. Agora, como a gente pode ser cobrado do Conselho Tutelar se a gente não tem estrutura e nem se paga o código, tem que aceitar que não existe. Isso não É que nem possível. me falaram. Bom, eu tenho um grupo que tem mais de 200 pais aí em escola pública. É assim, não tem, o Estado não tem a ter voltado para a área de saúde. Peraí, mas tá escrito nas diretrizes, está escrito na lei, que é direito. Então, como assim não tem? Não é problema meu. E as mães que não sabem seus direitos Se conformam com isso. se conformam. Então, fica fácil para quem tá na parte. Às vezes nem chega lá em cima, tá? Às vezes fica só na diretoria É, depois daquela disso, região. E fica ok, porque aquela diretoria daquela região não tem que se mobilizar para resolver nada, porque aceitou. Eu diria que é um conformismo Né? da Sim. sociedade em geral. Aliás, Isso. O que acontece, que eu acho que aconteceu com o autismo? O autismo, ele cresceu mais rápido do que as pesquisas Sim. relacionadas. E outras síndromes também. É que nem uma cidade desgovernada. Cresce sem Melhor estrutura. É o melhor exemplo, né? Que eu acho que dá para entender bem. Cresceu e a estrutura não cresceu. Não, pra e essa tem demanda. outra coisa também. Um médico aqui de Ribeirão, muito bom, um pediatra excelente daqui, me relatou que antigamente se sobrevivia pouco no UTI. Cerca de 20%, 30%. Hoje, a quantidade de sobrevivência, né, a porcentagem de sobrevivência de prematuros numa UTI, crianças com outras comorbidades e síndromes, é de 80%. aumentou. Isso é uma demanda. Então, isso daí vai crescendo demais, cresce É muito. uma demanda. E essa demanda precisa de ajuda. Sim. Isso Né? é uma estrutura Porque voltada a nossa tarefa chega até a porta. Eu falo isso pro meu marido e para minhas outras filhas. A nossa tarefa chega até a porta da escola. Da porta da escola para dentro, a escola tem que resolver. A educação é nossa. Sim. A aprendizagem é deles. Não, a primeira estrutura tem que ser, Né? a escola tem que ter estrutura para inclusão. Tem que ter uma não estrutura, voltar para né? você porque você tem um filho assim. Não. Sim. Não sim. é assim. Não é o contrário. É ao contrário, ele tem que criar estrutura e uma gestão voltada, dividida a todos. É a sua estrutura de custo. eu não sei, Seu custo é esse. Sim. E tem que ter uma T lá, tem que ter um cuidador lá, porque a estrutura da escola tem que estar voltada para atender a inclusão. Com E não ao certeza. contrário, o seu filho tem que se adaptar O seu filho ao sistema. Isso não é inclusão. Inclusão é você criar uma estrutura para acolher a todos. Né? Não só quando eu tenho uma demanda X. Sim. Né? Isso não existe. Até porque a gente acaba deixando de trabalhar. Sim. Né? Eu vou citar o meu caso. Isso é terrível. Eu passo a tarde toda, nos dias que vem a tarefa, terça, quarta e quinta, adaptando o material da Maria Cecília, que é Asperger, que é autista leve, que tem um diagnóstico que pode frequentar uma escola dentro do ensino regular. Eu passo adaptando todo esse material para que ela possa aprender, para que ela possa reforçar a aprendizagem dela. Agora, se ela entra na escola e a escola não tem estrutura para isso, vai passar para mim a obrigação do ensino também? Como é isso? Não é. Como é isso? Aproveita até essa ressalta. Se o homeschooling, né, acabou recentemente determinado pelo Supremo que seria então ilegal essa prática, ou seja, porque não há uma lei. De fato, Foi determinado que é ilegal. É ilegal por fato de ser uma demanda que foi solicitada. Sim. Foi uma ação movida, evidentemente, um Sim, questionamento sim. de um cidadão, de um grupo de cidadãos, sobre esta prática. Sim. Por que ela é declarada, então, inconstitucional? Porque não está previsto. Então, agora, inclusive, o próximo legislatura federal vai trazer isso à pauta para voltar a discutir isso na Para ter uma plenária, lei que veja para isso. verificar exatamente esses direitos ou não. Tem que ter uma lei. Criando-se uma lei, aí passa a ser um direito. Agora, mas mesmo, o exemplo que você está dando parece um homeschooling, ou seja, você está adaptando um conteúdo para sua filha, Sim. fazendo um material para sua filha que deveria ser obrigação e prerrogativa da escola. Sim. Só que como o sistema não foi estruturado nem planejado para a inclusão, então você, mãe, está fazendo isso. Agora, quantas não têm condições de fazer o que você está fazendo? Sim. Outras não têm talvez nem conhecimento e capacidade de fazer isso. Exatamente. E você está afetando o quê? Esse cidadão. Então o sistema, na realidade, tem que haver uma mudança, tem que haver realmente eu diria que uma reforma na condução de todas essas prerrogativas, né? Para que a gente possa, de fato, não só estimular
toda essa dinâmica do ensino da inclusão, mas ao mesmo tempo, e acima de tudo, garantir os direitos constitucionais desse cidadão. Com certeza. É isso. Lembrando que a inclusão está se iniciando realmente agora, se efetivando agora. Os professores que estão lá dentro não estão preparados, eles também não têm culpa. Eu também me coloco no lugar de um professor que tem 30 alunos numa sala. Sim. E de repente entram 2, 3 alunos com um autismo e outras deficiências lá, e ele só tem, vamos, por exemplo, numa escola particular, ele só tem um assessor, um atendente junto com ele, um apoio, um professor de apoio junto com ele. Eles não colaborativo. Não vai dar conta. Não vai dar conta, né? Outra coisa a se pensar, 30 alunos por sala para um autista é bom? Não. Ele tem condição de estar numa sala Então, de isso ensino? é uma outra coisa, que tem uma lei que foi enviada, não sei como que fala, foi encaminhada pelo Legislativo, mas ela não foi sancionada, né? Ainda não. Que fala, e eu juro que eu pensei que tivesse já batido o martelo que as salas teriam que ser reduzidas. E isso foi deixado na gaveta, né? O Alckmin, na verdade, deixou na gaveta. Né? Houve toda uma mobilização para isso, a lei foi e ele deixou na gaveta e não sancionou. Então, tá aí o espaço para tirar essa lei da gaveta e bater o martelo. Porque é como você falou, para você poder ter um acompanhamento, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: deficiências, comorbidades e uma similitude, né, de grau e deficiência para estar aquele grupo onde uma professora de apoio esteja responsável por essas crianças. E ao mesmo tempo, se precisar de mais uma, chamar a outra. Mas geralmente, quando você faz essa disponibilização de similitude de grau, similitude de deficiência, é mais fácil gerir aquele grupo do que você simplesmente colocar tudo diverso e não ter um direcionamento. Quando você tem o mesmo direcionamento para aquele grupo, é mais fácil você gerir esse grupo. Né? E isso também não ocorre. Sim. Você tem uma deficiência X, outra X, assim, tem que conviver tudo. Gente, vamos pensar, é lindo, maravilhoso a questão da integração. Só que assim, a gente não está conseguindo nem incluir. Vamos começar a gerir isso para a inclusão, para chegar no ponto de integração. Né? Eu acho que nós temos que nos unir, judicializar, mobilizar o judiciário e outra, não só sozinha. Porque em São Paulo muitas ações foram entradas individualmente e nada foi feito. Tá? Lá eu fiquei boba de saber que tem processos há mais de 3 anos para a escola. Quer dizer, a criança está fora da escola todo esse tempo, ou não está sendo assistida todo esse tempo, qual é o impacto disso na vida dessa família? Social enorme, não é né? nem só do autista. Isso, porque não existe só o problema da criança em si, do trauma que vai ser gerado, do sofrimento que está sendo colocado nela. É um sofrimento para a família. Exatamente. Né? Então, essa bola de neve de oneração de gastos, ela vai aumentando, porque vem a depressão, aí vem a mãe perde o emprego, a mãe não vai trabalhar, o pai não vai trabalhar. Né? Entra em depressão, vai virando uma bola de neve. São os danos eminentes. A gente vive danos eminentes. O autista hoje vive em dano eminente. A família, né? A família vive em guerra, vive em estado de guerra. Né? Exatamente. Para entrar numa guerra. Há né? um estudo até, na Inclusive verdade, tem. um levantamento de que o grau de estresse de uma pessoa, Um pai de de um autista, pai autista, mãe. de uma mãe de autista, ele é exatamente Nossa. maior do que um país que está em estado de guerra. Né? Então, a quantidade de estresse que essa pessoa vive. Então, como a Sabrina ressaltou, o impacto psicossocial é gigantesco, até na ordem da saúde, não só com a criança em si, mas tanto do sistema todo, que se afeta toda a família, né? Toda a cadeia, que a assiste, eu diria, os familiares como um todo, a sociedade como um todo. Então, precisa ser feito realmente mudanças. É fundamental que isso seja implementado. Quando ela comentou da parte de que o sistema deveria ser estruturado desta forma, e nós sabemos que é o contrário, e ela ressaltou aquela legislação que supostamente não foi levada ainda à aprovação, é porque se você o fizer com redução de pessoas por sala, significa que você vai ter que ter mais escolas. Quanto mais escolas, mais custo, mais estrutura. Então, existem governos e governos. O governo anterior tinha uma visão disso,
O governo que está aí tem uma visão distinta. Então a gente até aposta nisso, né? Que exatamente isso seja levado adiante, porque o governo anterior era de uma redução de demanda. O governo atual acredita que o convênio, a estruturação de um convênio com entidades que estão diretamente focadas no atendimento desse expertise, grupo, né, disso. expertise neste grupo, seja na parte educacional ou de saúde, é uma solução, porque seria muito mais econômico para o Estado, de uma implementação muito mais rápida e mais efetiva para a sociedade, do que você estruturar todo um aparelhamento público, então, que passaria por uma necessidade de capacitação, investimento, contratação e diversas outras situações, e o time disso é o problema. Você não conseguiria implementar isso da noite para o dia. Sim. Enquanto que através de um convênio, dos credenciamentos, você conseguiria atender essas demandas muito mais rápido. Muito mais rápido. Por quê? Né? Porque eles teriam... Inclusive implementando até mesmo com as ONGs e expertise dentro da rede pública. Sim, também, fazendo um Né? trabalho A colaborativo. gente fez um PL que é basicamente isso. E é dentro de rede pública. Sim, É. atuando, usando os espaços. E assim, o que eu acho que nós pais temos a responsabilidade de gritar e falar, olha, não é pedindo socorro só, é mostrar para o Estado que isso não é vantagem para ele, porque a partir do momento que ele ignora isso vai virar uma bola de neve tão grande que mais para frente vai ter custo em INSS, Sim. custo de benefício, custo na saúde, custo na educação. Nós temos uma CP onde cada institucionalização do autista custa R$17 mil. Poxa, esses R$17 mil, se tivesse sido investido lá na base desse... Só um mês que paga R$17 mil, se tivesse investido na base, em estrutura multidisciplinar para esse autista, ele não estaria hoje dando um custo mensal de R$17 mil. Sim. Né? Então isso tem que ser gritado para o Estado que não é vantajoso ter uma política de diminuição de demanda e varrer a gente por baixo do tapete. Sim. Porque uma hora isso vai explodir e assim... E a conta ficará mais cara. A conta, além de vez ficar... mais Não, a cara. conta já está cara, né? A gente É. sabe aí por cima que gera em torno de 2 bilhões, né? 2 Em bilhões, relação 2.600.000. aos credenciamentos. Um credenciamento puxa o outro e aquilo gira em torno de 2 bilhões porque não está organizado. O que falta é organizar. Pra Porque começar dinheiro por tem, os 2 grupos, bilhões. né? Dá 2 bilhões na minha mão, gente, que eu organizo tudo isso. Então, assim, é vontade, é gestão, é conhecimento de causa, vivência e expertise. É isso que a gente precisa. E integrar os grupos. Vamos parar com esse Exatamente. negócio. Aí outra vai aparecer, vai me tirar o lugar, vai comandar. Não é isso. Vamos parar. Vamos pôr a mão na cabeça e pensar. Quando a gente se desintegra, quando a gente se separa, quando a gente não se entende por opiniões diversas, os direitos dos nossos filhos estão indo por água abaixo. São direitos retirados de todos nós. Tá? Então, desunião, conflitos dos mais diversos tipos. Eu não gosto da cara roxa de uma, eu não gosto do vestido azul da outra, isso daí não dá certo. Ó, eu fiz o PL, joguei nos grupos sem Sim. nome. Sem nome. Sim. Eu queria que as pessoas lessem e fossem dando... E contribuíssem. Porque não adianta eu fazer uma coisa... Gente, eu tenho um perfil. Eu conheço alguns, mas de repente tem um que eu não conheço. Então eu joguei nos grupos sem assinar o PL. Acabei assinando há pouco tempo, porque teve aí, né, alguns políticos que quiseram entrar dizendo que foi ele que fez. Né? Aí eu falei, então vamos falar, porque Que foram os pais, né? Sim. Que foi você e os pais ajudando, porque Sim. são as famílias que estão montando, né? Não só pais, tá? Porque isso não é uma causa só de pais, isso é uma causa Causa de- também de profissionais. Porque Porque quem terapeutas, sofre mais, professores sofrem pra os caramba. professores de sala Sim. de aula são os que sofrem mais, porque É. eles sofrem pressão de baixo, que somos a gente cutucando, Sim. e pressão de cima que cutuca. Quer dizer, então quem sofre mais é o professor. Eu tenho grupos, inclusive esse PL foi ajudado com pais em escola pública, pais dessa rede particular, pais que são professores, tem profissionais especializados em educação especial, tudo isso. Até a Área de Berenice saúde, Piana me deu estudar, uma né? dica, né? Sim, A sim. própria Berenice me deu uma dica para aumentar aí. Então, assim, isso foi construído com união. E é com união que a gente tem que chega lá. defender. Né? Vocês Inclusive. falam, né? Unidos somos Somos mais fortes. fortes, né? Eu vou falar agora por mim. A Maria Cecília há 2 semanas não frequenta o ensino regular. Eu a tirei porque ela teve uma crise séria. Ela arremessou objetos dela de dentro de sala de aula, estojo, caderno, lápis. E eu entendo que não só corre risco ela,
de criar um trauma que ela já está criando, de não querer ler, não querer escrever. Isso prejudica muito o intelecto e o andamento da pessoa humana. Como ela prejudica todo o material humano, todas as pessoas que estão em volta dela. Então ela está em casa, tá? Podem me denunciar, eu estou aqui para ir ao Ministério Público, eu estou aqui para ir já fui inclusive ao Conselho Tutelar, porque eu não aceito que não se tenham as mínimas condições humanas de uma criança frequentar um ensino regular. Isso é um absurdo. Isso tem que mudar, tá? E eu te digo mais, tá? As escolas particulares estão sujeitas à lei do consumidor, tá? Então, se ela não tem a estrutura e ela está te repassando, lei do consumidor. Tá. A relação é de consumo. A relação é de consumo. De educação. Além da LBI, da lei da Berenice Piana, né? Congresso, não sei das quantas, que tem decreto, né? Aí tem as próprias diretrizes de base, da educação. Sim. Então, gente, nós estamos respaldados. Só falta, ó, falar. né? Eu tô aqui, eu falei, não, Jorge, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar, né? Viemos para isso. E não é só para nos ajudar. Não é coisa de aparecer, não é coisa de algo, não. A gente precisa ajudar uns aos outros. Sim. Porque isso está, eu acho que vocês falam com conhecimento de causa, que isso está virando uma bola de neve e uma hora uma coisa vai explodir, né? Eu falo por mim, inclusão para mim é respeito. Se nós não tivéssemos, se a gente conseguisse aprender a respeitar as diferenças, não só com uma deficiência estampada na testa, só as diferenças de um para o outro, a gente não precisaria estar brigando tanto por inclusão. É uma pena. É uma pena. Eu diria que as pessoas têm que entender que, na verdade, se não somos iguais, todos somos diferentes, indivíduos únicos, somos todos então diferentes, logo ser diferente é normal. A diferença começa na gente. Começa na gente. Começa na gente. Todo mundo é diferente, não dá pra pôr numa caixinha e moldar. Vai ser todo mundo igual, todo mundo é diferente. Inclusão, pra mim, é a capacidade de amar incondicionalmente uma pessoa, seja ela quem for, E da forma que esteja. da forma que ela está, do jeito que ela é, respeitando todas as diferenças dela. Sim. Isso não acontece. Não. Estamos longe Infelizmente, isso não acontece. Mas é muito triste. chega. Mas vamos brigar por Vamos isso. Exatamente. Nós estamos aqui para isso. É uma pena que os grupos assim não puderam comparecer. A gente, sempre que vem o Dr. Paulo vem, a gente chama, a gente comunica, né? Um grupo, outro grupo. As pessoas, a gente chama também as pessoas. Infelizmente não está acontecendo isso. Eu gostaria, estou aberta a isso, acho que eles também, a fazermos uma roda de conversa com todos os grupos aqui de Ribeirão Preto, com todas as partes políticas também, porque a inclusão é política. As lideranças todas da Né? cidade, né? Inclusão é socialização, Sim. inclusão é política, inclusão é debate, Sim. inclusão é um conjunto de ideias que é feito por todo mundo. Mesmo porque, o que acontece? Aí essa desunião acaba criando um grupo restrito, falando por todos, sem saber de todos, né? E nós já estamos aí brigando por um direcionamento político, então nós já temos um encaminhamento, já estamos com influência no sentido do que a gente está tentando buscar para melhoria para todos, e nós estamos dispostos, inclusive, de chegar e levar isso para as pessoas, para elas poderem ter conhecimento, para depois não falar assim, mas eu não fiquei sabendo disso, né? Então, e nós estamos tendo dificuldade, né? De inclusive falar, olha, nós estamos fazendo isso, olha, é legal, o que você acha? Tem uma contribuição? Né? E quanta gente está sofrendo calado? Muito. Porque fica ali no grupo, Exatamente. fica quietinha e está sofrendo muito. Tomando remédio para ansiedade, tomando remédio para depressão, não sabendo o que faz Alguns com o pensando filho. até em se matar, né? Que nós sabemos. Nós sabemos já. Tem casos, você comentando disso, a influência de algumas pessoas que são, ou pelo menos se identificam como líderes de grupos ou de organizações, eles acabam, de uma certa forma, dando a orientação disto. Sem fazer pensar, né? Sem fazer pensar. E aí acaba influenciando, eu diria assim, aqueles que participam disso e não se manifesta, ele acaba sendo induzido ou conduzido por aquela outra cabeça que se mostrou como liderança. Isso é ruim, porque a gente tem que sair do estereótipo, né? De que união é só marca de açúcar, né? Então, na verdade, união tem que ser um pouco mais do que isso, né? Sim. As pessoas clamam por mudanças, todo mundo busca
reclama, levanta alguma bandeira, mas ninguém quer ser o agente da mudança. Isso é outra coisa. Eu acredito até que a união não aconteça porque as pessoas esperam um salvador da pátria. Sim. E não percebeu Não. que isso não existe. Não. Não é uma liderança ou outra que vai fazer a coisa mudar do dia para noite. Olha, a solução tá aqui. Não. O que vai ser a solução disso tudo é mobilização social. Porque a mobilização social, ela move judiciário, ela move executivo e move legislativo. Quer um exemplo básico? Vocês nunca ouviram falar tanto de autismo como nesse ano. Sim. Por quê? Por causa da mobilização social que está acontecendo. Isso, por Cada que vez começou? mais O meu filho pessoas. ficou fora da escola, o filho do Nossa, vizinho ficou fora da escola. Minha Opa! filha tá fora da escola, sua Opa! filha tá Ficou fora da escola. Nós fomos brigar por causa do credenciamento, descobrimos um mundo gigantesco de um monte de furo, aí inclusive de problemas. uma problemática muito mais complexa, que muitos ainda brigavam com a gente, porque a gente estava preocupada no complexo inteiro, e não só de resolver o credenciamento para o meu filho voltar para a escola. Ela Né? está preocupada com algo maior. Algo maior, porque Algo maior. não presta atenção, outra coisa muito séria. Não é só um fator que está ali. Não é só o fator credenciamento, tem a ver com toda uma complexidade de política que envolve lá secretaria, envolve saúde, envolve política, envolve condicionamento, troca de moeda de político, Até né? infraestrutura. Infraestrutura. Então, assim, não adianta pensar, tipo, vou resolver um problema X nessa Não. questão porque eu vou ficar livre e a minha vida vai voltar ao normal. Mentira, não vai. Eu diria que até o fato de isso ter acontecido no início do ano, né, foi lamentável, não tenho dúvida, teve repercussão inclusive internacional, fez com que nós nos mobilizássemos. Então, assim, as pessoas, então, nós nos unimos, algumas pessoas chegaram à conclusão de que algo precisaria ser feito. Essa estruturação dessa proposta de projeto de lei que a gente levanta como bandeira para atender toda essa demanda surge exatamente nesta situação, no momento desse descaso, desses desmandos, desses desvios que nós assistimos, onde da noite para o dia milhares de crianças estavam sem escola. Eu vou sempre afirmar isso e assinar embaixo. Foi uma negligência, ao meu entender, Sim. embora haja uma explicação do âmbito jurídico. Quer dizer, quando eu levo como advogado, que estou analisando por esta ótica, até posso entender de fato que foi uma situação de ordem jurídica. Porém, em nenhum momento isso foi levado à sociedade. Ninguém ficou sabendo disso, ou ninguém foi levado disso, e consequentemente o que aconteceu de fato é que todos foram afetados. Problemas de toda a ordem, inclusive, de impacto mesmo na saúde e na qualidade de vida, não só da família, como do diagnosticado, do aluno, porque quando você muda a rotina, né, da criança. O impacto social é muito É grande. imenso. Tiveram crianças com agressões, autolesão, autoagressão, porque você mudou. É porque eles regridem também, né? Ah, mãe, você A tem causa ideia? regressão, o Sim, sofrimento sim, é gigantesco. na criança autista que Você ela perde tem, tudo que você uma fez. hipersensibilidade, E tudo você você perde, Perde. você Você perde. Tem que começar do zero. Fora que teve mãe que quebrou o nariz, eu tenho mãe que ficou em depressão e não saiu até hoje da cama. Eu tenho mães, eu perdi meu emprego, porque eu não tinha mais cabeça. Eu resolvi uma coisa, eu resolvi a outra, né? Então, assim, várias pessoas tiveram impacto. Teve gente que teve, inclusive da Secretaria da Educação, que descontou da mãe aquele dia porque ela foi numa audiência pública para ver em questão do autismo, né? Para saber o que estava acontecendo com o credenciamento. Mas teve o mais grave, que eu acho que me incomodou muito mais, e eu sei que isso não seria só esse caso isolado, porque nós temos muitos casos análogos, de mães que pensaram realmente em suicidar. Sim. Sim, sim. E o que mais nós... Autistas. Sim, não, mães... Asperger's também. Não, então, Asperger's o pior é também. esse, então, de onde vem? Sério. Quando a mãe de uma criança diagnosticada pensa em fazer esse ato, né, é porque ela está pensando numa coisa pior ainda, porque ela vai, se fizer esse ato, ela vai tirar a própria vida, ela vai tirar a vida do filho antes. Veja aonde vai a A dor é complexidade da tão coisa. imensa, tão Ela não consegue lidar com é aquilo. aquilo, E ela aí tem que matar aquilo de alguma forma. Então, isso me chamou a atenção de uma mãe que relatou isso, que chegou a pensar isso diversas vezes, que nos preocupou muito por conta de toda essa falta desse apoio, desse amparo. Estrutura, não De tem. Você estrutura não que da vive. noite Como que pro você dia vive? você Não tem simplesmente- estrutura para Não você. vive. Esse caso em especial é uma mãe que tem 2 autistas, né, que consequentemente pensou nisso, e aí isso nos mobilizou, falando, meu Deus, temos que fazer algo. E é isso, é a proposta que nós estamos fazendo.
vamos levar isso adiante, vamos esperar de fato que isso seja sirva de modelo e exemplo para todo o país, Sim. porque a lei é federal, não é? O Estado de São Paulo, evidentemente, tem uma determinação por fazê-lo, mas as leis que deram base a tudo isso são federais. Então é para o país outra, inteiro. hein, gente? A lei berenicipiana não está ainda Totalmente totalmente validada, regulamentada no município de São Paulo. Sim, então nós estamos tentando fazer isso também. Sim. Porque não adianta ter uma lei federal que você não tem respaldo para atuar aqui no município. Né? As pessoas têm que entender que a lei berenicipiana ela precisa ser regulamentada em cada município. Sim. Recepcionada pela legislação local. E que dentro das possibilidades que cada família se enquadra, o filho ir para o ensino regular ou para o ensino progressivo. Né? Ou especial. Ou especial. Não esquecer do especial. Porque aqui em Ribeirão também não temos né, a educação especial efetiva mesmo, aquela escola especializada. Senão a Maria Cecília estava lá. Tá? Senão a Maria Cecília estava lá. Eu não tenho problema com isso. Se entrar o homeschooling, ótimo, eu vou ficar em casa, eu vou ensinar minha filha. Mas você Só tem que que receber tudo por isso, né, meu amor? Não, Porque eu vou te falar uma coisa. Exatamente. Isso eu também. Você quer deixar eu como professora do meu filho? Ok. Ótimo. Eu me capacito, eu vou atrás, mas eu acho que a gente está até capacitada, já que o tanto de curso que a gente faz é um absurdo, né? É um absurdo, porque no Brasil, se a gente não se mexe, os nossos filhos ficam aí largados. Só que não é responsabilidade nossa nessa questão. Né? É. Nós temos uma responsabilidade sobre os nossos filhos, mas nós temos que cobrar a estrutura como cidadão. Porque a gente tem que trabalhar também. Nossos filhos são cidadãos. E a gente tem que trabalhar também. Ela perdeu o emprego. Exatamente. Eu sou fotógrafa, eu trabalho meio período, não é o suficiente, porque o gasto com eles é elevadíssimo. Sim. Principalmente se você quiser dar um tratamento de qualidade para os filhos. Porque teve mês passado, nós participamos de uma audiência pública na defensoria, na ouvidoria da defensoria, justamente para falar exatamente isso, que o autista, o padrão de vulnerabilidade para o autista não pode ser definido em 2, 3 salários mínimos ou até 4 salários mínimos, como que é o caso da agora, que eles querem fazer um desmonte da defensoria, né? Então, assim, justamente para diminuir essa judicialização, mas gente, nós não temos que diminuir nada, nós temos que gritar, e eles têm que se mobilizar em políticas públicas. Quer nos calar? Se faz alguma coisa, faça algo, né? Faça algo, não é você diminuindo, falando um censo que, não, agora é só 7% de deficiência. Por quê? Porque eu classifiquei parâmetros de comparação, quer dizer, modelo referencial, mudei a base da folha, quer dizer, se a deficiência precisa ter sempre uma perna, entendeu? Mesmo assim... Tá faltando um braço. mas ele é super funcional, então não é deficiência, entendeu? Então, gente, vamos parar, não vamos mascarar as coisas. Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos fazer políticas públicas, porque a coisa tá crescendo e aí depois não vai ter estrutura nem para quem é bom, né? Quanto mais quem tá com uma deficiência, né? Quem não tem nenhuma deficiência não vai ter nem estrutura para esse, quanto mais para aquele. Então começar a acordar aí e se mobilizar em união. Não dá, nós pais não podemos ficar desunidos. Se nós pais ficamos desunidos, nossos filhos ficam sem respaldo nenhum. Não, o sistema não quebra. Ele quebra você. Ele continua tendo. Ele está quebrando todos nós. Exatamente. Só que a gente não percebe que a gente próprio está se quebrando, porque a hora que a gente racha em grupos e não tem as lideranças ou mesmo os grupos todos, porque dá para fazer isso, dá para se reunir, a gente tá dando. O consenso é muito difícil você ter, mas por quê? Primeiro, você tem que aprender a ouvir. Com certeza. Né? Você tem que aprender a ouvir o outro. E o outro também tem que ceder, que não é só uma ideia fixa sua. Você tem que respeitar a ideia do outro. Né? Isso são coisas de valores básicos, de sociabilização, cidadania até. Né? Eu acho que nós precisamos exercer a cidadania. Né? Exercer, chamar as pessoas para um ouvir o outro e falar, olha, que a gente não chegue no consenso, mas que a gente inclua todos eles, né? Todas as propostas de uma forma que atenda a todos. Sim, muito válido. Todos os movimentos que são feitos, né? Sim, a gente não tá aqui falando mal de ninguém, gente, pelo amor de Deus. Não é isso. Porque depois vão chegar lá nas redes sociais. Vocês estão falando mal de mim porque a pessoa pega. Vocês estão falando mal de mim. Pelo contrário, a gente quer que venha. A gente agradece quem tem feito com passinhos, mesmo que trabalhe de formiga, passinhos curtos, as coisas, os piqueniques, os eventos. É ótimo. Só que isso só não funciona.
o que funciona é a união. E não é açúcar não, como o Dr. Paulo fala. Mas né? pegando exatamente isso, Tony, acho que poderia exemplificar, acho que não tem melhor exemplo. Uhum. É impossível agradar a gregos e troianos, sabemos, não Sim. podemos agradar a todos. Sim, As pessoas surgem querendo mudanças. sim. Tem Tem pessoas há anos tentando essas mudanças, então, né? e as pessoas são sempre criticadas por que são feitas, etc. E tal. Bom, Jesus veio à Terra, Foi crucificado. foi criticado e foi crucificado. Uhum. Nós só estamos indo para as redes sociais. Maravilhoso, né? Sobre quebrar o sistema que vocês haviam ressaltado, eu vou usar uma informação, por exemplo, de São Paulo, da legislatura anterior do município da cidade, que hoje está aí no pleito buscando aí uma corrida estadual, mas utilizou-se um expediente, vamos chamar assim, de quebrar instituições, ou seja, se o município de São Paulo resolveu, em vez de ampliar os convênios, os repasses, ele simplesmente fechou a torneira dos repasses e as instituições assistenciais fazendo os seus trabalhos começaram a ficar com dificuldade de recurso. Ele só canalizou o recurso, ele só simplesmente represou o recurso. Resultado, as instituições começaram a entregar os seus projetos sociais, ou seja, começou então a quebrar instituições, porque simplesmente o objetivo era simplesmente acabar com os convênios. Mas antes de acabar com os convênios, em vez de fazer isso, porque você tem um problema de credenciamento, de lei, de contrato, contrato, então simplesmente ele inviabilizou. Começou a quebrar instituições porque eles ficaram sem... E municipalizar a inclusão. E tentando fazer exatamente o contrário. Então o município de São Paulo foi na contramão, o Estado de São Paulo, que na verdade eu diria que é até sequência do próprio Estado de São Paulo, que o governo era o mesmo, e o governo atual está fazendo o contrário, está tentando reestruturar e reverter. Mesmo porque ele não tem como estruturar isso, porque ele está no limite do limite da contratação. Da contratação. do funcionalismo. E é muito grande, Então, assim, né? foi uma Não loucura dá. esse negócio de jogar tudo pro Para municipal. outra ponta. Já todos Porque eles estão tomados. não tem, não dá. Os professores do municipal, as diretorias diretorias não, secretaria, né, que é a Secretaria da Educação, tá todo mundo sofrendo com isso. Sim, Tá todo mundo não tentando tem, porque correr, ele não tem mas onde não tirar. tem, vai travando, Vai as coisas vão travando. Então, a sociedade, eu diria que a sociedade civil organizada, através das suas entidades, elas passam a ser uma solução Sim. para as políticas públicas. Por quê? Porque ela tem expertise, ela tem estrutura, não toda, mas claro, vai aumentar de acordo com a própria demanda, mas o mais importante que ela tem um know-how e a preparação de todo esse quadro de docentes ou de profissionais, que para fazer isso com a máquina pública, você demanda de lei, você demanda de necessidade de aprovações, necessidade de impacto orçamentário, e a rubrica é diferente, né? Ou seja, a contratação do funcionalismo é uma, né? E as despesas com subvenções e repasses é outra. Então, é muito mais fácil para o Estado ou o município fazer os convênios com as entidades para atender as políticas públicas do que o inverso. Ele não tem Mas problema de veja, contratar sempre funcionalismo. lembrando que são entidades sem fins e não entidades privadas, porque o Estado não pode fomentar o privado. Sim. Ele tem que fomentar sempre a sociedade civil Com certeza. organizada, ou o próprio público. E é isso que nós esperamos que seja feito. Então, há condição de fazer, há recurso para isso, há má gestão e má vontade. E eu te digo mais, nós estamos fazendo o quê? Tentando fazer com que as ONGs se unam para a gente formar uma rede para o autista e para a deficiência intelectual, porque os dois estão ligados, não tem como separar só uma coisa da outra. Não, tem que unir todo mundo. Não, exatamente. Tem que unir todo mundo. É a mesma causa, o mesmo propósito. Né? Só que o que a gente tem que entender é que a deficiência intelectual pode estar contida no autismo, mas o autismo não está contido na deficiência intelectual. Então, quem atende hoje em dia, as ONGs que atendem deficiência intelectual, elas não têm expertise de atender, que é o caso dessa paz. O estatuto dela é até deficiência intelectual. Que leve. Então, isso. Aí não vai atrás. Não, digo, desculpa, se for atender o autismo, ainda só se for o leve. Na ainda verdade, se for o leve. eles entram, eles não atendem o o autismo, eles mas ainda- atendem a deficiência intelectual. Né? Eles não vão além da deficiência intelectual. Sim. Então, isso não serve. Não sei. Né? Mesmo porque muitos autistas não têm nem deficiência intelectual, Sim, né? eu faço. E outros têm. Tem. Então, essa rede pró-autista Autista. e pró-deficiência intelectual vai justamente fazer,
o que é isso e o que é aquilo, o que nós temos para isso, o que nós temos para aquilo, né? E o que nós precisamos nos organizar justamente para atender a nossa proposta política, que nós estamos direcionando isso, das ONGs se organizarem, porque hoje em dia nós não temos ONGs que vai dar conta da demanda que tem. Então nós temos aí, acho que 5 anos, o último contrato de credenciamento, nós temos 5 anos para fazer isso, gente. 5 anos não é nada, perto do tamanho da coisa que a gente tem que organizar. Trabalho, né? É muito trabalho. Exatamente. Se são muito 610 trabalho. mil, se são 610 mil só de diagnosticado de terra no Estado, e somados à deficiência intelectual, que são mais de 1.200.000, nós estamos levando em consideração de uma demanda que já existe, e nós não estamos levando em consideração desses próximos 5 anos A demanda que vem vindo. Quantos surgirão, quantos nascerão. Então, Exatamente. é algo que precisa ser feito para ontem. É urgente, é crítico. A situação gente... está crítica. Exatamente. O Estado tem que ver isso, que ele já viu o que ele faz, ele joga para política de emissão de demanda. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eles responsabilizaram a Secretaria da Educação sobre o credenciamento. O edital foi feito antes da descentralização da Secretaria da Educação. É coisa básica, vocês procurem na internet. Quer dizer, ele mexeu na parte da licitação, que tira um pouquinho a responsabilidade do TCE sobre licitação. Vem a data da licitação, né, do próprio edital, e depois que vem a descentralização. Quer dizer, gente, não tem como ter sido a Secretaria da Educação a responsável pelo fomento do edital. Foi feito né? um acaso. Não foi feito o acaso. É isso que eu quero mostrar para os pais, que eles têm muita dificuldade de entender, que existe uma política, que nada é por acaso. E que não existe algo assim, um erro a esmo. As coisas são direcionadas com estratégia, e nós pais temos que ter a mesma estratégia. A gente precisa sentar junto e pensar. Exatamente. Quais estratégias, o que nós vamos fazer. Enquanto todo mundo ficar escondidinho aí dentro de casa, a coisa vai desandando. Eu tô sentindo de uma forma muito ruim. Tá impactando na minha casa, nas minhas filhas, na minha família de uma forma muito ruim. Eu sou cliente do Conselho Tutelar aqui. Mas tá? aqui fala, eu bato na porta ali, do consumidor. Eu bato aqui, eu tô vendo aqui, eu sei que é preciso que vocês tenham medo, que é preciso coragem, mas se a gente não fizer nada, vai ser pior. Muito pior. Como diz, a lei não socorre os que dormem. Com certeza, ninguém tem direito a dormir, mais, né? Tá? Nossas famílias, o autismo tem característica genética. E aí? Os nossos filhos que não têm autismo podem ter filhos com autismo. Né? E como aí? Os filhos das professoras que estão lá na escola, como os filhos dos donos da escola. E aí, a hora que a água bate, né? A hora que a água bate, vem o desespero. Né? O desespero que a gente já passa há algum tempo. Né? Aí, meu Deus, o que nós vamos fazer? Não, meu Deus, o que nós vamos fazer já tem que ter dito 3 anos atrás, né? 3 anos atrás era, meu Deus, o que nós vamos fazer. Agora é socorro. Agora mesmo, é assim, pelo amor de Deus. Por onde eu respiro. Nós estamos aqui. Né? Por onde eu respiro. É isso. Certo? É isso. É isso, gente. União. E não é açúcar. Esperamos ter esclarecido as dúvidas, estamos à disposição. Sim, qualquer coisa procurar a Tônia. Sim, aqui está aberto também para o pessoal da política que quiser vir falar aqui, os políticos, os pais, os grupos, as famílias. A gente acaba voltando. O nosso trabalho, o meu que é fotógrafa, o do Jorge também, que faz filmagem, edição de vídeo, acaba voltando para isso, porque faz parte da nossa luta diária para melhores condições de vida para os nossos filhos. Como a Sabrina voltou e o Paulo voltou. É isso aí. E aqui estaremos sempre que precisar. É isso aí. Aonde tiver uma causa e uma negligência, lá estaremos.